eu tinha repetido de ano, e aí meus pais cortaram a mesada, né? E aí, cara, 15 anos vai fazer o quê, né? Aí eu comecei a trabalhar para minha mãe, que tinha a regional da empresa que gerenciava as entregas no Rio de Janeiro. E aí, quando voltava da escola, para ter um dinheirinho, para ter alguma coisa, eu pegava, fazia um roteiro ali de entrega, pequenininho, etc. E dava uma certa graninha isso. Aí depois uns outros amigos meus viram isso, acharam legal e começaram a querer ganhar essa graninha também. Aí logo depois, juntei com meu irmão, comecei a olhar assim, pô, meus amigos estão trabalhando para minha mãe? Não. Bruno, vem para cá, vamos juntar eles e eles vão trabalhar pra gente. E aí com 16 ou 17 anos, eu e meu irmão, a gente abriu uma empresa e tivemos nossos primeiros funcionários ali. Tive que ser emancipado, cara, para poder abrir um CNPJ. Olá, seja bem-vindo aí a mais um episódio do NS TechCast, um espaço aqui para a gente falar de logística, falar com profissionais que inspiram outros profissionais, falar de experiências. Eu estou aqui comigo com o Rodrigo Oliveira, que é CEO da OpenTech. Rodrigão, obrigado aí por mais um. Eu que agradeço. Valeu. E hoje a gente vai receber um cara que é da logística desde sempre, né? Aí aos 15 anos ele já fazia entregas, no caminho de volta para casa, vamos falar mais sobre isso. Hoje ele é CEO de uma das companhias mais importantes no setor do Brasil. Eu estou aqui com Guilherme Giuliani, CEO da Move3. Gui, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite e a parte que inspira, eu acho que eu sou muito mais inspirado pelas pessoas que passaram aqui do que eu acredito que a gente possa estar inspirando alguém aí na cadeia para trás. Eu acho que sim, acho que você vai se surpreender. Você trouxe um presente para a gente colocar na nossa estante aí? Opa, eu e o Edu mandamos aqui para você, ó. Ah, que legal. Nosso livro, já está na 3ª edição. Ouvir, Agir, Encantar. Um pouquinho da experiência, da história que nos trouxe até aqui. Deixa eu mostrar aí, pessoal. Esse é o teu livro que conta um pouco dessa tua jornada aí de, enfim, empresas de logística e tudo mais, né? Perfeito. Legal. Depois a gente vai pôr lá na nossa estante. Obrigado. Ô Gui, e para a gente seguir aqui, eu sempre peço que os nossos convidados se apresentem aí rapidinho. 30 segundos, o que você pode falar aí? Quem é Guilherme Giuliani? 30 segundos, vamos lá. Guilherme, 44 anos, casado, pai de 2 filhinhas de 13 anos, uma logística aos seus bons 20 alguma coisa anos já. Formado em administração na PUC, pós na Dom Cabral em logística, N cursos de especialização aí, mundo afora. Cara, um entusiasta da tecnologia, meio nerd de mexer com essa coisa assim no dia a dia mesmo. E um otimista meio de plantão, né? Legal. Tem que ser no nosso dia a dia. Logística, se você não for otimista, você tá morto. Legal. Bom, e a sua experiência aí em logística começa praticamente de berço. Você falou, inclusive, que aos 15 anos você já fazia entrega, né? Quando você estava voltando da escola para casa. Conta pra gente aí, como é que foi isso? Como é que foi crescer num ambiente como esse aí? Cara, na verdade, eu tinha repetido de ano e aí meus pais cortaram a mesada, né? E aí, cara, 15 anos vai fazer o quê, né? Aí eu comecei a trabalhar para minha mãe, que tinha a regional da empresa que gerenciava as entregas no Rio de Janeiro. E aí, quando voltava da escola, para ter um dinheirinho, para ter alguma coisa, eu pegava, fazia um roteiro ali de entrega, pequenininho, etc. E dava uma certa graninha isso. Aí depois uns outros amigos meus viram isso, acharam legal e começaram a querer ganhar essa graninha também. Aí logo depois, juntei com meu irmão, comecei a olhar assim, pô, meus amigos estão trabalhando para minha mãe? Não. Bruno, vem para cá, vamos juntar eles e eles vão trabalhar pra gente. E aí com 16 ou 17 anos, eu e meu irmão, a gente abriu uma empresa e tivemos nossos primeiros funcionários ali. Tive que ser emancipado, cara, para poder abrir um CNPJ. Que legal, hein? Meio que Já tá tinha no visão do sangue. que era a logística naquela época? Zero. Naquela época era muito fácil. As entregas eram muito concentradas. Quem é da cidade vai lembrar a época da transição do Banco Nacional, Ayrton Senna, para o Unibanco. Então, cara, você praticamente trocou todos os cartões de crédito do Brasil ali, que era o maior banco
naquela época e os roteiros eram bem fáceis de fazer, viu? Então não é que a logística foi algo que eu quis, era o que estava na frente naquele momento, era o que se apresentou como uma oportunidade ali, né? Mas enfim, você já estava fazendo otimização, uma vez que você já sabia que você ia para a escola, que você ia voltar, na volta você já podia fazer ali o roteirinho de entrega, né? E depois já tinha um embrião ali de uma empresa do que seria o que é hoje, né? A empresa que você construiu, né? Muito legal. E aí você foi para a área de administração, né? Você fez pela PUC, no Rio. Isso já foi pensado, assim, por que você escolheu administração? Você já imaginava seguir no setor de logística? Como é que foi isso? Não, eu tinha feito vestibular para engenharia de produção, que era o que eu queria. Aí não passei. E aí e tinha ficado para repescagem. Agora me fugiu como é que é o termo, até quando você fica nessa repescagem de faculdade. É segunda opção, né? Segunda opção, pode ser. Lista de espera, pode ser. E aí, nesse meio da lista de espera, eu recebi a cartinha da PUC de aprovação. Eu olhei, PUC. E aí fui fazer a administração. Legal. Que era o que eu tinha passado ali. Tá bom. E aí, você teve uma passagem pela IBM, depois pela British American Tobacco. E aí, em 2004, você voltou para um negócio da família. Enfim, conta um pouco pra gente aí como é que foi essa tua trajetória. Certo. Eu estava ali na faculdade, acho que segundo, terceiro período de faculdade, e aí já queria ter algum tipo de experiência. E aí, na época, olhei assim, cara, qual que é a empresa-alvo para você trabalhar? E, pô, nós estamos ficando velho, né, cara? IBM, na época, era o ícone de tecnologia, né? Então, aí eu lembro de ter entrado no site de Pirelli, IBM, algumas, feito o processo de seleção e acabei passando rapidinho para IBM. Fiquei lá uns 2 anos e pouquinho. Mas não na área de tecnologia? Não, back-office, total. Ali era uma área de suporte ao faturamento. Então, a gente tirava os relatórios, fazia as apresentações, fazia um monte de coisa assim. Atividade de escritório mesmo. Nada voltando à tech, não. Infelizmente, a parte tech da IBM era toda feita lá fora, né? Grande parte. Aí, depois, acabei indo para Souza Cruz, que era uma empresa mais desafiadora, eu acho, mais varejo, era uma coisa bem diferente do que eu vivia, eu queria viver uma experiência um pouco diferente. Ali foi uma escola muito grande, nossa, Souza Cruz ela era referência em logística no Brasil, né? Então, ali começa um pouquinho dessa veia logística com eles. E aí, 2004, 2003, por aí, meu pai tinha comprado a parte do sócio dele, na que era, então, a Flash Courier, que é a empresa que nasceu tudo. E aí rolou aquele velho ultimato. E aí, vem ou não vem, cara? Se vai ficar por aí ou vai vir para cá? E aí eu estava no Rio, na Souza Cruz, que hoje é BAT, né? A British American Tobacco. E aí acabei aceitando, vim para São Paulo, mudei, Malicuia. E aí vim para cá temporariamente há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Muito legal. O Gui, aí você disse para nossa equipe que a experiência mais marcante da tua vida, né, foi a implantação do primeiro sorter, né? E me chamou a atenção, por que isso te impactou tanto, assim? Como é que foi isso? Assim, vamos tentar voltar a fita um pouquinho, né? A gente estava procurando uma solução de roteirização com velocidade suficiente e com capacidade de roteirizar ali 3.000 roteiros por dia, que era a quantidade de entregadores, drivers que a gente tinha na época. E aí um sorter com 3.000 destinos é quase impossível de você conseguir montar, a não ser que você tenha um espaço físico gigantesco, que é coisa que a gente não tinha. Então, cara, pesquisa vai, pesquisa vem. E aí a gente acabou esbarrando com uma solução de AGVs. Mini AGVs que fazem um trajetinho curto, relativamente curto, com pouco peso, e com uma boa agilidade. Essa pesquisa dos AGVs vai e volta, reunião, acha fornecedor, fecha fornecedor, aí pesquisa, preço caro pra caramba, até chegar no que a gente acabou comprando, foram quase 2 anos. E aí a gente viajou para a China, o time todo nosso lá, para decidir se a gente ia comprar um sorter de 100 destinos, tradicionalzão, que a maioria das transportadoras tem, ou se a gente ia comprar essa tecnologia de AGVs. Aí, conversando lá, a gente, vai daqui, vai dali, conseguimos chorar o preço bem dos dois e acabamos fechando os dois.
Mas era algo que, nossa, eu já pesquisei software na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, onde você quer que... Índia, China, a gente já visitou operação de tudo que é tipo de transportadora. E a gente nunca tinha visto a combinação dos dois equipamentos funcionando juntos, em sincronia. O sorter com os robozinhos. Mas a gente é meio atirado, meio assim, otimista, como eu falei. E a gente olhou e a gente achou que a gente tinha capacidade, e a gente sabe que a gente tem a capacidade de integrar e fazer a coisa funcionar. Compramos os dois equipamentos, bacana, pagamos, toda aquela história, começa a ver sistema, começa a desenhar os fluxos, os processos, e aí vem o tal do Covid. E, cara, 2 meses depois, estamos com a obra montando os equipamentos, estourado o Covid. Então, você era para ter uma série de engenheiros dos fabricantes te auxiliando na montagem, e esses caras não vieram. Então, dali a gente já teve que olhar assim, cara, como é que eu vou montar isso sem eles? Então, a gente teve que achar uma empresa no Brasil, credenciar, fazer os chineses transferirem conhecimento e tecnologia para essa empresa no Brasil, porque a gente não queria a gente montar e perder a garantia. Então, não, ó, você vai subcontratar esse cara do Brasil como se fosse você, porque você que não está vindo para cá. Não está vindo para cá porque não dava mesmo, Sim, né? é. Aí, isso foi a primeira etapa. Só aí já foi um belo desafio. Você já montou alguma coisa chinesa? Você já viu o manual como é preciso? E aí ele tem 24 horas de delay em tudo que ele te responde, porque ele está do outro lado do mundo. Para nossa sorte, o WeChat traduz automaticamente tudo o que você fala em mandarim, vem para cá em português e vice-versa. Então a gente conseguiu, de certa forma, nos comunicarmos com eles. Mas aí montamos tudo e aí chegou a parte de liga os sistemas. Porra, e aí, cara, foram quase 1 ano e meio a 2 para a gente conseguir fazer os sistemas todos funcionarem redondinho. Porque era isso. Testa essa função aqui. Amanhã não funcionou. No outro dia, então aperta este botão. No outro dia também não funcionou. E aí você faz esse ciclo em tudo que é de TI, todos os sistemas, todos os milhões de integrações, todos os milhões de sensores que tem que conversar dentro daquilo. Nossa, foi assim, foram 2 anos assim difíceis. Se você olhar nossos robozinhos, são todos arranhados, porque a gente errava na programação, eles se batiam. Nossa, foi assim, foi muito difícil. E todo mundo que ia lá, como isso era uma tecnologia que ninguém nunca tinha visto, os dois equipamentos trabalhando em sincronia, todo mundo falava, isso nunca vai dar certo. Cara, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. E a gente só pensando, meu Deus do céu, se isso não funcionar, eu tenho a conta para pagar da compra. Tem que funcionar. Tem que funcionar, não tem opção de não funcionar. E aí, mas foram 2 anos difíceis. Hoje está lá, funciona, voa abaixo, não para, 24/7, final de semana, feriado adentro, nunca para a operação. E está funcionando 1000 maravilhas. E hoje só vocês têm essa tecnologia? Desses dois trabalhando em conjunto? Não? Trabalhando em conjunto da forma que a gente fez, eu não conheço nenhuma outra operação que eu tenha visto, nem em filme, no Instagram ou LinkedIn, nada que tenha essa sincronia dos dois acontecendo. Que aí você tem 1000 destinos, mais ou menos, que os robozinhos gerenciam e mais 100 destinos grandes que o sorter gerencia. E mais a entrega do sorter diretamente para a estação de cada robozinho, né? Então o sorter entrega para o robô e o robô distribui nas outras. Faz a distribuição final. Então acabou que você conseguiu um diferencial competitivo que no final hoje Sim. te beneficia muito. Assim. Sim, quando a gente fez esse campus Sadai, aí onde estão os robozinhos, nosso planejamento, quando a gente comprou tudo, era que a gente ia usar a operação por 6 horas por dia. Hoje a gente já está construindo o Campus Mangels, com outro vídeo, que eu acho que é legal a gente botar o vídeo aqui dos robozinhos rodando. Vamos botar. E depois botar o novo sorter que fica pronto agora dentro de 1 mês e meio, mais ou menos, que ele já dobra a capacidade desse daí. Então você vê o diferencial competitivo. O teu cliente confia. Quando você investe e mostra tecnologia, mostra poder para o teu cliente, o retorno vem também. E veio através de volume novo. E hoje, enfim, eu entendo que vocês tiveram esse monte de problema, mas hoje você qualificou um time que entende dessa tecnologia e isso está dentro de casa. Sim, o time de suporte físico de hardware, todo dentro de casa.
a gente precisa acionar uma vez ou outra, muito raro, assim, uma vez a cada 2, 3 meses, aciona um remoto deles ali para fazer algum reset de servidor, alguma coisa mais software. E você acha que essa implantação quase que é a própria punha durante essa pandemia, né? Ela qualificou você e seu time a entender a tecnologia, o quão você pode estratificar o melhor dela? Sim. Eu acho que sem dúvida, assim, se não fosse isso, os robozinhos, eles são, assim, tentando responder mais diretamente, os robozinhos são como pequenos computadores conectados numa Wi-Fi, andando por aí recebendo ordem pela Wi-Fi. Ponto, de um servidor. Simplificando bem. Esse hardware, ele era uma caixa de Pandora até então. Como a gente teve que pegar muito robozinho que veio com algum defeito, que no navio bate, você vê container, sacode, então teve vários que vieram com defeito, a gente teve que consertar aqui em loco. Como teve muita coisa dessa no meio do caminho, a gente acabou montando um time de manutenção e hoje a gente dá manutenção com time interno ali dentro. Em todo o hardware, tanto de infraestrutura que dá suporte a eles, como o próprio hardware interno deles, né? Então, sim, foi um ganho bom. Não precisava ter sofrido tanto, mas... Podia ser mais tranquilo. Podia ser mais tranquilo, teria menos cabelos brancos, viu? O Gui, e como é que foi? Você falou um pouco, né, cara? Como é que foi a pandemia para vocês? Cara, a pandemia, assim, ela foi aquele ver que todo mundo sentiu, mas olhar para trás e falar que foi o ver é muito simplista. Porque pra gente, assim, começou a pandemia, a gente caiu o volume. A gente chegou a cair 60% o volume. Aí ele ficou flat durante 4 meses. E aí depois ele começa aquele estirão que a gente viu. Mas durante esses 5 meses de queda, mais os 4 flat, nossa senhora, era assim, era um desespero. Eu tinha certeza todos os dias que a empresa ia falir. Nossa, não, eu tinha essa certeza absoluta que a gente ia falir. Então, assim, pô, e a gente esquece muito, né, do que foi a pandemia. A gente tinha casos assim, né, o nosso volume não caiu mais do que 60%, porque teve um cliente nosso que a gente ajudou, de certa forma, a entregar os cartões de alimentação para as crianças que comiam nas escolas. Então, as crianças da rede pública almoçam nas escolas. Não tem escola, não tem almoço. Então, a gente, com essa empresa, fez os cartõezinhos com a Lelo e foi entregar em várias prefeituras do Brasil. Só que você não tinha como transitar de São Paulo para Bahia. Não tinha como ir para Manaus. Não tinha avião. Se você pegasse a estrada, você era preso. Quem levou os cartões para a gente foi a Força Aérea Brasileira. Cara, avião da FAB. E aí era a única maneira, nesse começo do Covid, da carga transitar entre estados. Aí depois começou-se a entender que transportadora... Sim. Aí, pô, todo mundo começou a querer o iFood em casa. Aí você queria que o teu e-commerce chegasse. Pô, a gente trabalha com medicamentos também. Então começou a se liberar um pouco mais o trânsito de mercadoria. Mas o começo foi até se entender que serviços financeiros e e-commerce e alimentação eram vitais para o nosso... Para a gente poder ficar em casa... Nossa, a gente passou por uns momentos assim muito críticos e esses 4 meses foram realmente assim, nossa senhora. Era de chorar, cara. Acordava todo dia achando que a empresa ia falir. Perdendo cliente por causa de preço. Nossa, foi drástico. Mas depois veio o crescimento em V e a gente estava super investido. Onde todo mundo desinvestiu na queda, a gente estava super investido de 6, 7 meses atrás, que é o sorter que fica pronto lá no meio de 22 para o final de 22. Ele começa a operar. O operar 100% demorou 2 anos. Mas ele começa a operar capenga depois de um pouquinho mais de um ano, assim. Legal. Esse exemplo que você sinalizou aí agora, ele claramente mostra pra gente um pouquinho do alinhamento com a expectativa do cliente, né? Como você enxerga isso hoje? Cara, eu acho que assim... Dá para dividir quase que claramente as nossas expectativas como consumidor, e eu me coloco nesse chapéu também, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Então, antes da pandemia, a gente comprava alguma coisa, ok, demorar 6, 7 dias para chegar. Era completamente normal isso. Durante a pandemia, começa a ter aquela redução de prazos, aí começa a ir para 3,
3, 2 dias. Você começa a ver Magalu, Mercado Livre brigarem pela frase entrega mais rápida na justiça. E aí você chega um pós-pandemia agora de horas para você receber um e-commerce, dependendo do site que você compra, óbvio, né? Mas, no geral, hoje as encomendas estão 24, 48 horas. Então, a nossa realidade que era entregar em 7 dias, agora o 48 horas ficou ruim, né? Do ponto de vista transportadora, a nossa rede mudou, assim, absurdamente. Nós éramos uma empresa linear, assim como todo transportador. Você coletava uns 5, 6 grandes clientes em São Paulo, trazia para o seu CD, roteirizava, saía os caminhõezinhos para o estado, e esse caminhãozinho chegava na cidade de destino, saía lá 50, 60 roteiros de last mile. Bem linear a coisa. Aí agora você começa a ver que você não tem mais 5, 6 grandes clientes. Você tem 3 mil pontos de coleta. Esses pontos de coleta podem ser de drop-off para você mesmo ou de coleta. O teu CD principal pode nascer desse cara, vir para cá e voltar para o ponto de origem, ou pode seguir do mid-mile, você pode seguir para o roteiro final ou voltar. Nossa, o nosso TMS, que ele era linear para fazer a entrega, o fluxo dele, agora todas as etapas podem ser início ou fim de todos os processos. Então, nossa, mudou da água para o vinho tudo que a gente faz ali, cara, né? É outra empresa completamente. E a expectativa do cliente só ficando cada vez mais afinada. É muito complexo, né? E aí, junta tudo isso com uma incerteza jurídica, fiscal, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas mudando. Como é que é liderar uma empresa do tamanho da tua num ambiente como esse? Assim? Como é que você faz para lidar com isso tudo? Cara, essa é a parte Brasil que é bem difícil, mas também não é muito diferente lá do resto do mundo, não. Cada lugar do mundo tem seu problema. A gente tende muito a achar que o Brasil é o pior lugar do mundo, mas a nossa legislação trabalhista, fiscal, etc., na minha percepção, ela ainda é menos voraz do que o liability dos Estados Unidos. Onde, cara, você tropeça na frente de um restaurante, na calçada, e processa o dono do restaurante. Cara, você sai do seu carro para fazer uma manutenção, é atropelado, você processa todo mundo que deu manutenção no seu carro. Pô, então, esse liability lá, ele tem um risco incalculável muito maior do que o nosso trabalhista, o nosso fiscal. Mas, sim, aqui são, se não me engano, 3 mil alíneas da nossa complexa rede de impostos por semana, editados por todos os municípios, estados, etc. Então, o que a gente faz para tentar estar conectado? Número 1, infelizmente, por exemplo, SMS, você taca na maior alíquota. Porque você não consegue saber todas as alíquotas de tudo que você está transportando, se é 12, 13, 14, 15%. Então, você taca na maior e, infelizmente, você acaba pagando preço por isso. Você tem que ter um sistema muito robusto de geração de CMS, de controles, de check-ins em cada etapa do processo, de validação de trás para frente de tudo, para ver se o teu CTE que foi emitido foi no valor correto, se gerou a GIA, se gerou as DARFs corretas de ICMS, se gerou o crédito. Então, toda essa rede intrínseca do ICMS tem que estar muito, mas muito amarrado dentro do teu TMS com o teu ERP e uma equipe fiscal que aí vai... A gente tem 4 escritórios trabalhando na parte fiscal. Tem o pessoal interno e você tem mais 4 escritórios só para ficar olhando a tua parte fiscal todos os dias. E às vezes assim você vai começar uma operação de um cliente. Tua área fiscal fala, pô, é esse o caminho. Mas eu não tenho certeza. Então vamos pedir opinião para o primeiro escritório. Aí dá divergente. Aí você pede para o segundo escritório. Dá divergente os 3. Aí você pede para terceiro escritório. Aí começa a dar algumas coincidências e começa a te dar um norte do que fazer. Mas é insano. Especialmente na parte de armazenagem, que é bem mais complexa do que a parte só do transporte, né? Então é um nó brasileiro, mas... E aí, como você botar a cabeça no travesseiro, você contrata uma Big Four para te auditar. E aí gasta uma fortuna mais lá. Mais uma grana. Mas pelo menos você bota a cabeça no travesseiro. Entendi. Sem esse fantasma. Eu
Tô revendo essa tua posição dos Estados Unidos de liability aí no Brasil. Sei não. Tô achando que lá é mais tranquilo até. Mas, enfim. Ô Gui, e conta pra gente aí, talvez nem todo mundo conheça, desde Flash Courier até Move 3, né? Enfim, como é que foi toda essa trajetória? Como é que vocês estão hoje? Como é que você pode contar? Boa. Então, a empresa nasce lá 30 anos atrás, Flash Courier, transportando vale refeição. Lembra aquele que você destacava? Nasce fazendo aquilo. Hoje, por incrível que pareça, a gente ainda entrega isso. Nós estamos acostumados com a nossa bolha e a gente ainda entrega muito vale transporte em alguns municípios, Rio Grande do Sul, que é ficha. Fichinha de plástico. Então, assim, a gente desconhece esse lado do Brasil, mas tem bastante disso ainda no Brasil todo. Então, ela nasce fazendo isso, cresce muito depois na parte bancária, entregando todos os cartões de crédito ali, como eu falei, Nacional, Unibanco, etc., Itaú. Aí depois a gente faz a aquisição de uma empresa e aí desenvolve mais ela, que fabrica efetivamente o cartão de crédito, que aí a gente fecha o circuito bancário, a rede de fornecedores do banco. Então, a gente tem a fabricação, o embossing do cartão e a logística, efetivamente. Aí passam-se alguns anos, a gente criou a Levo, que é é como a Log, assim, com os entregadores da nuvem. Depois a gente acaba... Aí, acelerando um pouco mais a história, a gente faz a aquisição de carriers Rodoe para ter um footprint mais forte no e-commerce. E aí, efetivamente, a gente começa a navegar mais nesse universo e-commerce, que até então a gente era muito focado ali, há 6, 7 anos atrás, em bancos. Hoje, praticamente todos os bancos privados do Brasil são nossos clientes. Dos privados, todos são. Faltam os públicos. São clientes nossos e o nosso volume, o nosso market share nesses bancos, ele é esmagadoramente o maior. E aí falta agora a gente fazer isso no e-commerce. E aí essa história que começa agora a acelerar mais ainda com o Sequoia. Legal. E imagino que você deve conhecer bastante logística de outros países também, né? A gente é bom mesmo ou tem muito a aprender com eles? O que tem, assim, se você vai para primeiro mundo, você tem uma diferença básica entre o princípio da honestidade. Então, eu sei que eu posso deixar o seu iPhone na sua porta, tirar uma foto, virar as costas e ir embora, porque existe o princípio da honestidade no processo. E você tem o Brasil. É o princípio da desonestidade. Mesmo que eu esteja entregando para você, eu tenho que pegar uma cópia do teu RG, uma foto, um não sei o quê, um comprovante, uma assinatura, validar, DocuSign, subir, cartório. Estou exagerando aqui, mas isso faz com que os nossos processos sejam muito mais amarrados do que os lá de fora. Eu lembro que, assim, teve um cliente que acho que ele era da Inglaterra e ele estava vindo para o Brasil. E aí a gente conversando, não, mas como é que vai ser a parte de integração? Ele, não, então, vou te mandar um arquivo remessa com os dados do que você tem que entregar. Legal, os dados. E como é que a gente devolve? Qual que é o número de rastreio para eu te devolver a informação? Ele, não tem. Gente, mas como é que eu te devolvo a informação? Ele, para quê? Para te dizer o que a gente entregou, o que a gente não entregou. Ele, mas para que eu quero isso? Eu confio em você. Sim. Se eu estou te contratando, é porque eu confio em você. Não, mas, cara, eu tenho que te dizer. Se eu não te disser, meu processo não está completo. Então, a gente não compreendia por que ele não queria receber o arquivo remessa e ele, sem compreender por que a gente precisa mandar. Então, você tem essa diferença de princípio. Então, os processos lá são mais fáceis de serem concluídos. Do nosso lado, eles são mais difíceis, mais amarrados, então nós acabamos tendo mais tecnologia, a gente acaba tendo mais processos muito bem definidos e otimizados por conta disso, né? É só você pegar o nosso sistema bancário. O Pix é referência para o mundo inteiro. Estamos agora falando em Drex, referência para o mundo inteiro. Então, assim, isso torna a nossa logística mais amarradinha nesse sentido. Você vê lá fora carro de entrega com ajudante, para quê? Cara, o driver mesmo desce do carro e faz a entrega. Aqui você tem que ter. Então, tem esses diferenciais básicos, mas eu acho que o principal dele é isso. O princípio da honestidade versus o princípio da desconfiança que a gente tem.
E aí na parte de tecnologia lá, sim. Aí lá, nossa, você vai para a Europa ali, a Alemanha, Holanda, as transportadoras de lá, da Espanha, automação, sorter, é tipo assim, cara, como você não tem? É impossível você não ter. Porque acaba sendo barato, né? Tudo que a gente traz para cá, a gente quase dobra por causa do imposto. Mas, então, assim, a parte de automações lá é bem mais evoluída. E aí a parte de processos aqui é muito mais evoluída. Legal. O Gui, agora mudando um pouco, queria falar com você um pouco sobre gestão de pessoa, enfim. Como é que é a tua relação com o teu time? E mais do que isso, como é que você monta teu time, né? Assim, eu venho sempre numa pegada de que, cara, talvez a gente tenha bons profissionais, talvez o mercado não encontre esses profissionais ou não, eu crio esses profissionais dentro de casa. Como é que você faz isso lá? O nosso time de gestão hoje, eu te diria que ele é composto 90% por gente interna. Nosso time ele é bem diverso ali. Você pega de gestão, estamos falando de transportadora. Se não me engano, 51% são mulheres. Então, é bem diverso, mas não é política, isso acontece. É um simples reflexo da população. Qual que é o percentual? Então, essa coisa meio que acontece natural ali na meritocracia mesmo, né? O nosso time ele é construído muito assim na cultura de dados e de resultado. Então, não tem discurso bonito lá dentro. O falar bonito não te traz resultado, efetivamente. O que te traz resultado é número. E a gente tem uma cultura muito, muito forte de data first. Então, cara, a gente tem BI lá para tudo. Assim, mas para tudo mesmo. A gente chegou ao absurdo. Me apresentaram uma vez, virou piada interna da empresa, que a gente tinha o BI das compras da padaria. Que compra, sabe, o pessoal vai lá visitar, tem pão de queijo, tem café, tem bolinho. Cara, tinha BI para ver qual era o departamento que pedia mais coisa da padaria. Então, assim, virou piada interna, mas isso demonstra, assim, a cultura de dados que o time tem, assim. Então, todas as decisões são tomadas muito com base em dados. Assim, eu acredito muito que o teu time ele tem, que é o resultado, né? Ele tem que ser formado por um tripé. Tecnologia, processos e qualidade das pessoas. Enquanto mais automação na área operacional eu tenho, menor a necessidade de um especialista para ler o endereço e saber para onde é que ele tem que mandar. Se eu não tenho automação, eu tenho que ter o especialista ali trabalhando. Então, nesse exemplo, você começa a ver para tudo. Se você não tem a tecnologia, um RPA, um Power BI, se você não tem um relatório fácil de ser tirado, se você não tem uma inteligência artificial te ajudando a já gerar uma pré-informação para você devolver para o teu cliente, interno ou externo, maior é a necessidade do teu especialista. Então, você tem que ficar balanceando isso. De novo, se você quiser ter pouca tecnologia e pouco processo, você vai ter que ter um especialista cada vez maior. Ali, quando eu digo especialista, é quantidade de pessoas, graduação, chame do que quiser. Número de pessoas. Então, assim, não estou falando aqui que é melhor ou pior. Estou falando da quantidade de aprendizado que essa pessoa precisa ter antes de desempenhar a função, ou a quantidade de pessoas para desempenhar a mesma função. Então, é um pouco isso que a gente procura. A relação com o time ali, do meu ponto de vista, é boa. Do ponto de vista deles, eu espero que seja boa também. Mas é claro que a gente sabe que o chefe sempre tem aquela história, né? É o chefe. Então, mas na medida do possível, a gente tenta criar um ambiente ali, e isso a gente faz muito bem. Um ambiente divertido, relaxado, com muita piada interna, muita brincadeira. Porque logística é feita de problema. Então, assim, logística boa é aquela que ninguém está falando contigo. Significa que não tem problema. Mas teu cliente só fala contigo quando tem problema. Então, como você só é lembrado nesses momentos, e, cara, você tem 8 mil motoristas na rua fazendo entrega todos os dias, 10 milhões de entregas por mês, quase 550 rotas de transferência saindo de São Paulo todos os dias para o Brasil inteiro. Cara, qual a possibilidade de 100% disso dar certo o dia inteiro? É muito baixa. Então, você tem que se você não tiver um ambiente mais descontraído, mais leve, uma geladeirinha de cerveja para fazer um happy hour no final do dia, alguma coisa assim,
Nossa, eu acredito que você não vai ter um time tão coeso, tão bom quanto a gente tem. Legal. E, assim, entendo que você é muito drivado por tecnologia, né? Você trouxe isso desde muito cedo lá para Flash Courier e isso continua até hoje aí no teu dia a dia, né? Uhum. Tem alguma não deve ter, mas assim, tem algo muito especial que você ainda vê que vocês poderiam estar usando e que ainda não usam de forma efetiva, não? Ó, a gente acabou de voltar da Modex. Ah, você estava na Modex? Tava. Legal. E a gente voltou assim, não queria dizer apaixonado, mas deslumbrado, talvez com duas tecnologias muito bacanas, que foi a análise de imagens de vídeos, para medir produtividade, para medir erro, para rastrear pacote dentro do CD com base nas câmeras já existentes. Então, a inteligência artificial te ajudando um pouco nessa parte de gestão. E a outra foi uma experiência que a gente acompanhou da UPS de utilização de RFID. Velho RFID de guerra. Voltando à tona agora, as etiquetas estão ficando mais baratas. Não tão baratas ainda, né? Mas tá diminuindo o preço. Sim. Pela forte utilização de algumas empresas. E, obviamente, se você tem tudo etiquetado, por exemplo, você traz um caminhão lá com 5.000 pacotes de determinado cliente. Em vez de eu ter que checar aqueles 5.000 pacotes que vem, você passa num portal, tá tudo já escaneado, você já sabe se teve algum problema na rota, se teve algum problema no teu PA do cliente, se teve algum PA na conferente, alguma coisa. Então, efetivamente, a gente viu um exemplo bem bacana, eles acelerando lá para 3 bilhões de etiquetas por ano. Bilhões de etiquetas por ano. É um número assustador. E eles fazendo um investimento massivo, e eles falavam muito em sair do escaneamento para o sensing. Então, a tradução fica meio esquisita, sentir a entrega, né? Mas eles falavam muito nisso, sensing para todas as entregas, cara. Então, são duas tecnologias que a gente vai mergulhar bastante agora aí nos próximos 2, 3 meses para já ver funcionando aí em algum piloto lá dentro, que eu acho que é a nossa característica desse time bacana que a gente tem lá. Você vai lá ver isso, dá a missão, 2, 3 semanas você já tem o fornecedor, 1 mês você já tem um primeiro pilotinho, 2 meses você já está com a coisa rodando para saber se vai ou desfaz o projeto. Ah, então você monta ali um MVPzinho. Ah, sempre. Testa e aí... Sempre. E aí, rollout ou cancela. Vamos embora. Próxima ideia. Próximo. Que legal, hein? E até nessa linha, ser gestor hoje não é só coordenar a operação, né? Como que você também desenvolve os talentos hoje? Como que você vê esse cenário dentro da empresa? A gente brinca lá que a pessoa, quando entra num cargo, cara, você joga na piscina. Pô, mas ele não sabe nadar. Tá, desculpa. Próximo. Aprende imediato. Aprende imediatamente. Então, assim, infelizmente, eu acho que na nossa dinâmica é difícil. Você tem integração, você tem toda aquela parte de RH extremamente importante, mas o dia a dia você só aprende na luta, ali dentro. Então, por isso que grande parte do nosso time ali, a maioria esmagadora do time de gestão foi formada dentro de casa. São pessoas que passaram pela área de onboarding, pela área de TI, pela área de operação. Ou seja, são as pessoas que conhecem efetivamente o dia a dia daquilo. É a pessoa que sabe que se vender uma coisa com um prazo XYZ, não vai chegar porque, cara, eu tenho toda uma cadeia para trás que ele conhece. Então não tem o famoso chover para cima. Ele sabe o que ele pode prometer, ele sabe o que ele consegue cumprir, né? Então a nossa piscina de talentos ela é praticamente toda interna. A gente acaba apostando muito pouco nos externos. Claro que você tem áreas que fogem um pouco disso. Desenvolvimento de sistemas, você acaba trazendo gente de fora. E aí demora ali 1 ano para a pessoa começar a jogar o jogo com você. Então você tem algumas áreas assim, mas o normal é desenvolver dentro de casa e dessa forma. Joga na piscina. E gelada. Gelada. Ô Gui, e como é que tá, assim, como é que você vê, como é que tá a questão de mão de obra, cara? Como é que você tá vendo isso, assim? Tá faltando? Como é que tá? É assim, você sempre tem os dois opostos, né?
Então, você tem gente muito boa e você tem gente que não está afim. Então, vamos tentando exemplificar aqui Black Friday. Não lembro os números exatos, mas eu acho que foram 400 contratações para Black, para operarem no CD, sendo que a gente precisava de 280. Nossa. Só que você pegou 400, porque 100, pelas conversas com todos os outros players da região, montadora, com as outras empresas que a gente tem relacionamento lá, eles falavam, nessa época, cada 10 que você chamar, 5 vão chegar, olhar e falar, cara, eu queria um emprego, não um trabalho. Então, o cara chega, olha, vê que é CD e vai embora. Então, assim, você tem sempre esses dois lados muito, muito claros, sabe? Mas eu acho que, no geral, assim, faltar mão de obra é difícil achar, mas faltar não falta. Você tem algumas categorias mais difíceis, tá tendo falta de motorista, tá tendo dificuldade de contratação de motorista, né? A área de TI passou por um período extremamente complicado. Agora já não está mais no período complicado, então você tem ciclos até dentro de cada setor, né? Quando você está olhando lá os nossos 2.000 funcionários, assim, a sensação daqui é que dá para contratar a hora que você quiser. Claro que quando você entra no micro-universo das áreas, você vai ter essas dificuldades em uma área, em outra não. Então, é um pouco isso. Eu acho que a dificuldade hoje é você achar as pessoas boas, que querem, que têm força de vontade, viu? Isso que é a chave. E, assim, pegando um cara que quer, assim, o que você recomenda de, assim, qual é o que vai impulsionar esse cara para que ele consiga evoluir nessa carreira dentro do nosso setor, assim? Eu acho que é vontade de aprendizado. A pessoa que tem garra, a gente costuma lá olhar pouco o currículo do cara. Fala inglês, fala espanhol, faculdade, papapá. A gente costuma focar mais no que o cara gosta de aprender. Então, pô, ele fez, sei lá, vou viajar na maionese aqui, curso de costura, de culinária, de teatro, de não sei o quê. Você vê que é uma pessoa que está tentando o tempo inteiro achar uma veia, que está se esforçando. É o cara que não dorme enquanto ele não acha a veia dele. E cada um a seu tempo. Pô, o do KFC não foi montar o KFC com, sei lá, 60, 50 e poucos anos? Então, cara, cada um tem seu tempo. E não tem certo, não tem errado, né? Então, a gente gosta mais das pessoas que têm força de vontade, que gostam de aprender e que são automotivadas a aprender. Então, tá me fugindo a palavra ali quando você... Autodidata. O cara que é mais autodidata. Pô, ele para na frente de um Excel e ele não vai ficar olhando assim, eu não sei fazer Excel. Cara, vai pro YouTube, caramba. O cara já vai no YouTube, olha, pô, achei a fórmula, vou aqui, aplica, entendeu? Então, o autodidata, pessoa que tem força de vontade, é o que eu acho que vira a chavinha. Porque o conhecimento tá aí para todo mundo. Legal. Tá aí para todo mundo. Cada vez mais fácil, né? Ter acesso a ele. Cara, exatamente. Assim, a gente, acho que essa resposta é quase que unânime para os nossos convidados. Assim, todo mundo diz, cara, é vontade, puta, é brilho no olho, é faca no dente, sabe assim? Visão de dono. É isso, né? Porque no final você fala, cara, tem um curso para trabalhar com logística lá? Tem, né? Então, se não for isso... Tem log. Fica difícil. Tem a IMlog lá, viu? Mas assim... Já fazendo jabá aqui. Para operação mesmo lá... Não, verdade. Tem, né? Então, assim, o cara tem que chegar e botar a cara lá e fazer acontecer. Exatamente. O Gui, e aí a gente agora tem uma pergunta de um convidado anterior que deixou aí para você. Perguntaria assim, eu acho que a gente já tem evoluído bastante em tecnologia dentro da logística. O próprio Gustavo aqui é algo que é uma pessoa que lidera um projeto fascinante aqui do Comprovei, que a gente é inclusive cliente. E acho que a inteligência artificial ela vem cada vez mais forte em todos os setores, né? Mas como é que você vê ela dentro da logística? Quais são os principais pontos que a gente deveria estar usufruindo da inteligência artificial no nosso dia a dia? IA, ele não é um assunto, vamos dizer assim, absurdamente novo, né? O ChatGPT eu acho que popularizou demais a história IA, mas tem bastante transportadora que já usa algoritmos de IA para fazer roteirização há muito tempo. Então, você tem startups hoje boas
acho que até aqui dentro de casa você tem, que usa a inteligência artificial para criar um roteiro levando em consideração trânsito, quantidade de pacotes, valor de carga, seguro, ponto a ponto, etc. Né? Então, acho que isso é uma primeira aplicação. Segunda aplicação é aquela que eu falei anteriormente. Eu acho que a análise de imagens ela está ficando muito, muito fácil de ser usada. Você tem aí depois algumas coisas já integradas. Quase todas as empresas hoje usam um Teams da vida. E ali dentro você tem um Copilot. Aquele Copilot está ligando no chat GPT. Então, como pegar isso e preparar as tuas atas de uma reunião? Aí são as coisinhas de produtividade básica que qualquer usuário pode começar a pesquisar e usar. Fazer a ata de uma reunião que todo em vídeo. O Copilot já tem uma certa capacidade de traduzir isso para um texto, para uma ata mais condensada, para montar um e-mail para você pegar, olhar um BI e pedir para o Copilot, cara, me resume aqui quais foram os principais outliers de todos esses números. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que ainda vão se desenvolver do nosso dia a dia. Nós, operadores mesmo, ali, na frente de um laptopzinho bem básico, sem grande programação, tá? E na parte da logística, eu acho que vai muito na parte de otimização, a leitura dos seus dados todos de IoT, que também já não é nada da NASA hoje. Você tem diversos atuadores em todos os veículos, você tem diversos sensores em todos os veículos, você tem diversos GPS e tudo isso gerando uma massa de dados muito grande para você começar a analisar qual que é o teu motorista bom, como é que está o consumo do veículo, se já está na hora de mandar o veículo para uma manutenção preventiva, porque a manutenção preventiva vai ser mais barata do que uma corretiva lá na frente, ou o gasto excessivo de pastilha de freio, de pneu, etc. Então, assim, tem uma série de coisas, eu acho, que a gente ainda vai aprender ao longo desses curtos, próximos meses para a utilização de IA em centenas de iniciativas. O que eu posso garantir é que, cara, se você não souber pelo menos tatear essa brincadeira, você vai estar muito atrás, né? É meio que, tipo, o primeiro cara que usou máquina de escrever. Ele tinha uma vantagem muito grande sobre o cara que estava no canetão. Então, assim, eu acho que no lado profissional é um pouco isso. E no lado corporativo é usar a IA para te otimizar cada vez mais as tarefas e a gestão da companhia, para otimizar o teu custo efetivamente lá na última linha, né? Acho que é um pouco isso. Eu concordo também. Acho que é uma boa reflexão essa, eu acho, né? Assim, cara, hoje a tecnologia está muito disponível, né? Qualquer profissional hoje que queira aumentar a sua produtividade consegue usar a IA de uma maneira muito fácil, muito barata. Né? E não estamos falando daquela IA dos humanoides. Sim, agora, que a Tesla está fazendo, Boston Robotics. Pô, legal. Isso é bacana pra gente ver no videozinho, mas eu acho que até isso chegar no nosso dia a dia vai demorar demais, né? Queria eu que chegasse logo. Sim. Mas... Legal. Ô Gui, e o que você pode deixar de pergunta aí para um próximo convidado nosso? Vou deixar uma curiosidade, então, que várias pessoas já me perguntaram, né? A gente passou o e-commerce uma transformação muito grande. O varejo em si, né? Varejo, e-commerce, omnicanalidade, ponto de coleta, PUDOs, etc. Papapá. E o nosso e-commerce evoluiu demais. Qual que é a próxima etapa do e-commerce? Para onde vai o e-commerce brasileiro? Vamos crescer, não vamos? O que é a próxima novidade do nosso e-commerce? Boa. Muito bom. Gostaria de ver essa resposta também. Você vai ver. Vamos ver com quem aí. Não sei qual será o felizardo aí da tua pergunta. Boa. Ô Gui, agora a gente vai para um quadro final aqui, que a gente chama Pensei e Falei, um bate-bola. Eu vou te fazer umas perguntas, pode ficar muito à vontade de responder como você quiser, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Essa eu também não tinha dúvida. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. E, S ou G? S. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Nossa, são tantos. Aí eu preciso de mais um NS Cash só para esse item aí. Ai. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Força de vontade. Tem um profissional que te inspira? Alguns.
Alguns. Eu acho que o Fernando Simões, do nosso ramo, tem bastante nome aí de literatura, de livros, tem muita coisa. Legal. Então, você gostaria de indicar um livro que todo profissional de logística... Fora esse? Esse aí é obrigatório, né? Vamos para mais um. Eu acho que para profissional de logística tem um da Working Backwards, se não me engano, da Amazon. Sobre a Amazon. Eu acho que a tradução do título não está me vindo na cabeça, mas acho que depois pode botar ali na descrição. Sim. Que é centralizar o cliente, alguma coisa do tipo. Tá. A gente acha. Legal. A gente acha, bota aí pro pessoal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Infraestrutura. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Espero eu que como a logística chinesa de hoje. Já seria uma ótima, né? Já seria uma ótima. A entrega em 2 horas lá é realidade há 6, 7 anos. É incrível. Né? E o volume também de lá é diferente do nosso, né? Sim. Justo. Gui, queria te agradecer demais aí pela tua presença aqui, por enfim, compartilhar aí conhecimento, experiência. Acho que é muito bacana, né? Foi bom demais ter você aí, poder te conhecer melhor. Então, obrigado pela tua participação aqui. Legal, eu que agradeço aí. Muito bom estar aqui com você, com todo mundo que está participando e ouvindo esse podcast. Obrigado. Legal. Rodrigão, valeu. Mais uma, né? Eu agradeço. Obrigado Obrigado uma vez pelo convite. Valeu demais. Obrigado. Pessoal, então é isso. A gente vai encerrando aqui mais um episódio. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio, YouTube e tudo mais. Então a gente espera vocês aí num próximo podcast. Valeu, até mais.